Ceilândia Podcast e Portal Conteúdo apresentam Quem Faz Arte. Entrevista com 10 pessoas realizadoras da produção cultural de Brasília e de outros estados do Brasil. Hoje eu estou recebendo meu querido amigo Johnny Gomantos. Se eu fosse apresentar o Johnny, eu teria que ir por muitas camadas. Mas como a gente está com uma camada de decoro, eu vou apresentá-lo como ator, arte educador, empresário e diretor. Bem-vindo, Johnny Gomantos. Obrigado, José Júnior, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É muito bacana porque conversar com amigo deixa a gente num lugar bem assim. Eita, eu enfio essa intimidade no ralo pra gente tentar manter um padrãozinho, Sim, né, de entrevista, não é, Naí Belo? sim, Fátima Bernardo. Tô adorando esse bate-papo. Você tá à frente da Gomantos Produções há muito tempo Uhum. e você está se consolidando como um grande arte educador das periferias, com ações em Ceilândia, no Gama, passou muito tempo no Sesc dando aula. Uhum. Onde virou essa chave para você se entender nesse lugar de professor de teatro e que está formando tanta gente de tanta geração já, porque já são 15 anos. 15 anos. Na verdade, essa chave não virou ainda, né? Às vezes eu fico me questionando, assim. Eu fui fazer meu portfólio, são 1.000 alunos que passaram na minha oficina. É muita É muita gente. gente, então eu acho que talvez agora eu tô conseguindo assimilar um pouco o que é isso. Mas estamos aí, né? Na verdade, eu falo que a aula de teatro é uma extensão do meu trabalho como ator, como diretor, né? Porque eu não diferencio uma coisa da outra. Eu acho que o que eu faço em sala de aula é o que eu faço em cena, né? Você formou na faculdade do Sina, mas antes disso você já fazia teatro com Plínio Mosca. Ele foi o início, não? Na verdade, o início foi aqui na Ceilândia, né? Então, Hum. o meu início foi aqui. Mas só que há 22 anos atrás não existia nada aqui, na verdade. Então, eu precisei ir para o plano para correr atrás de cursos, de workshops. E aí, o primeiro teste que eu fiz foi com o Plínio, numa oficina que ele dava no plano. E aí foi onde começou, assim, a minha trajetória mesmo teatral. Mas assim, é porque para mim é muito distante isso de fazer um teste para participar da oficina, ou já era para entrar no elenco? É porque, na verdade, era um projeto que era patrocinado pela Embaixada da Espanha. Sim. E aí ele fez um teste com pessoas que tinham interesse de fazer uma montagem. E aí eu fiz esse teste. E aí passei, aí eu fui ficando. Fiz uma oficina, aí fiz outra. Aí com 1 ano e meio ele me chamou para entrar no grupo profissional. E aí foi quando eu tirei o DRT, quando eu comecei a trabalhar como ator, quando eu viajei para o Chile pela primeira vez. Mas foram muitas temporadas, não foram? Porque eu já vi alguma coisa do teu portfólio com peça pra Foi. caramba. Acho que com o Plínio eu cheguei a fazer, acho que umas 7 ou 8 peças. É coisa pra um adolescente? É muita coisa. É, Entre né? Eu continuo adolescência. adolescente, né? Aham, aham. Continuo gato cheio. Não, mas eu tinha 18 anos. Na verdade, assim, eu comecei com 17, aqui na Ceilândia, no grupo amador. E aí, como não tinha muito para onde correr, eu fui para lá e fiz esse teste. E foi muito engraçado, porque na mesma época que eu fiz o teste, eu conheci o do Sina, né? O Teatro do Sina, que tinha um projeto também de oficinas lá. Então, acabou que nesse mesmo ano, que foi em 2002, 2001, aí eu fiz o Plínio junto com o espetáculo do Dulcina. Mas teve também o curso preparatório do Alub no meio desse caminho pra Não, fazer vestibular. o Alubo foi anos depois. Ah, é? O Alubo acho que foi 3 anos depois. Que aí foi quando, o que que eu pensava? Eu queria terminar meu ensino médio e ter experiência de teatro antes de entrar na faculdade de teatro. Por um Uhum. lado foi muito bom para mim, mas por um outro lado foi muito ruim, porque muitas pessoas que entravam na faculdade ainda estavam se descobrindo e eu já tinha o foco de fazer. Então, quando eu comecei com o Plínio, e assim, ele me deu muitas oportunidades. Acho que o Plínio é uma das pessoas do teatro que eu tenho mais admiração, assim, de pensar, cara, hoje eu sou professor e o que eu faço com meus alunos eu devo muito ao Plínio. Pela generosidade, pelas oportunidades que ele me dava, né, dentro do fazer, né? Então, ele sempre falava assim, Johnny, eu acho que talvez você tenha uma coisa que é a vontade de fazer. Né? Você não fica só se norteando pelo talento, você faz. Uhum. Então, acho que talvez remete um pouco com isso. Aí, o que que aconteceu? Eu fui fazendo com o Plínio, e aí chegou um momento que eu não tinha mais para onde ir com o Plínio. E aí foi muito engraçado que ele falou, não, Johnny, acho que agora é o momento de você voar, né? Sim. E aí entra a E aí, faculdade. aí entra a faculdade. E aí eu falei assim, não, agora eu quero entrar na faculdade. E aí, fazer licenciatura, eu devo ao Plínio. É. Porque o primeiro vestibular que eu fiz, eu queria fazer bacharelado. É aquela coisa, né, de jovem, querer ser ator,
fazer. E aí ele falou, não, pra que você vai fazer isso? Você já é ator, você já tem DRT, você já tá trabalhando. Eu acho que você deve fazer licenciatura, porque lá na frente você vai ver que a sua licenciatura vai te dar muito mais prazer do que a atuação. Tem uma coisa muito curiosa, a gente fez faculdade juntos, não o mesmo semestre, mas a gente dividiu algumas Sim. disciplinas. E a gente sabe que tem professor que não gosta de elogiar aluno. Ele Uhum. elogia um aluno criticando o outro. Ou ele critica um para dizer que é elogio. E eu lembro que para um professor falar que a gente estava mal, ele falava bem assim: veja o Johnny que já está no mercado. Então isso virou um bordão chatíssimo. Tipo assim, não, o Johnny já está no mercado, o Johnny já está no mercado. Porque realmente ter a experiência Sim. antes da faculdade muda um pouquinho a nossa visão de como vai ser esse processo Muda. acadêmico, né? Muda muito, assim. E aí, quando eu decidi fazer, eu já estava mais maduro, já tinha 3 anos de profissão já na área teatral. E aí foi quando eu fui pro curso preparatório, para a UNB. Hum. E aí foi uma outra mudança na minha vida, né? E aí eu encontro a Silvia, que é uma pessoa que também eu tenho muita admiração e que me ajudou muito também. E aí foi quando começou tudo. Aí eu fiz a prova e aí não passei, aí fui fazendo, aí passei. E aí foi quando eu consegui uma bolsa no Ducina. E aí fui pro Ducina e foi minha trajetória lá. Mas teatro do concreto veio antes. Na verdade, o Teatro do Concreto, ele veio no curso preparatório. Porque eu fui fazer com a Silvia e a Silvia era do Teatro do Concreto. E era o ano que o concreto foi inaugurado, há 20 anos atrás. E aí eu fiz o curso, né? Eram 6 meses. E aí depois do curso, eu não passei na prova específica, e meu mundo caiu, eu fiz aquele drama, porque eu sou dramático, você sabe, né? Uhum. E aí ela falou assim, Johnny, vai ter uma oportunidade, tá precisando de um ator pro grupo, você não quer ir? E aí eu fui. E aí foi quando eu entrei, e antes de entrar no Ducina, eu entrei no concreto. É muito curioso porque o teatro do concreto ele desenvolveu em Brasília por muitos anos um trabalho de pesquisa em cima de diferentes dramaturgos, mas também é muito forte na questão de depoimento pessoal, né? Tinha muita coisa de colocar o artista na cena e falar sobre ser artista na cena. Vocês fizeram o Diário do Maldito, que é um espetáculo premiadíssimo, Uhum. e que para nós que começamos a fazer faculdade naquele período era o que havia de mais moderno em se tratando de dramaturgia, de encenação e de presença cênica. Fala um pouquinho da experiência do Diário. Nossa, tem muito tempo. O diário, eu acho que É da, tem. da extinta Tupi. Nossa, Tupi é Celso, Leó. É, eu não Eu sei. assisti muito em 2006. 2006 ou 2007, eu não lembro. O Diário. O Diário Uhum. eu vi mais que Chocolate com Pimenta. Na verdade, o Diário, ele estreou em 2006, né? Mas só que o processo foram 2 anos. Então, logo quando eu entrei em 2005, no final de 2006 a gente apresentou. Então, eu fiquei quase 2 anos em processo de criação. E eu era muito novo. Eu era muito novo. Então, tudo pra mim era, assim, era muito, tinha muitas questões da idade mesmo. Mas, assim, eu não sei o que falar do Teatro do Concreto e do Diário do Maldito. Eu acho que eu não conseguia entender naquela época que as pessoas falavam tão bem do espetáculo. Uhum. Porque eu que estava lá dentro, era muito cansativo, era muito prazeroso, mas era muito cansativo. A gente ralava pra caramba. Lá a gente ralava pra caramba, assim, a gente não tinha dinheiro pra nada. Então, por exemplo, eu não conseguia entender, a gente fazia uma sessão do Diário do Maldito, lotada, e a gente ter que contar os pães que a gente ia comer antes do ensaio, Sim, sabe? Depois todo mundo agradecer a gente e eu ter que pegar corujão. Então eu não sim. conseguia entender isso. Então eu não sentia esse glamour do concreto. É porque justamente você viu a parte da feitura Da dos feitura, bastidores. E por isso é tão difícil a gente receber elogio quando se sim. trabalha com teatro, porque o elogio ele vem depois de tanto sofrimento, de tantos corujões, de tantos Hum. pastéis na rodoviária. As pessoas ficam romantizando. Ai, saía do ensaio às 11 da noite para comer viçosa. Era horrível. Era a última opção que tinha. Quando você quer comer um pastel com caldo de cana, é lindo. Mas acho que Quando você naquela só época. tem a opção, tudo fica muito mais sofrido. E entender o bastidor do teatro faz a gente também entender uma maneira mais pragmática de se fazer arte. Uhum. Porque acho que talvez naquela época, acho que você viveu muito isso também, né? Eu pude Uhum. acompanhar isso com você. Eu não conseguia entender, então eu não tive essa coisa de me sentir do teatro do concreto. Eu acho que eu Sim. nunca me senti do teatro do concreto, tanto é que eu não estou no teatro do concreto, Uhum. né? Então, naquela época, eu me sentia assim, cara, eu não consigo entender porque as pessoas pagam tanto pau pra gente.
Sim, né? Então existia a classe que aí eu comecei a criar um pouco de ranço, sim, porque era assim, eu falei, cara, eu tenho que estar fazendo aqui, mas tem tantas pessoas fazendo também, não desmerecendo o meu trabalho, mas eu claro. acho que a gente tem que enaltecer o trabalho do próximo também. E aí eu não entendia isso, eu vim entender agora, anos depois, que eu estou na Ceilândia, faço teatro na Ceilândia, que existe isso, né? As pessoas do plano têm um outro lugar de fazer Sim, esse teatro, que é diferente do nosso, que sim. estamos na periferia. E não que é bom ou que é ruim. É uma característica sociocultural. Agora, Sim. a gente também não pode esquecer que, por muitos anos, quem é artista de periferia, para a gente ensaiar a peça no plano piloto, demorava mais. 2 horas antes para pegar o ônibus, para pegar o metrô, fazer baldeação. E não dava uma raiva quando o colega do plano chegava atrasado? Era de morrer. Então, quando a gente cria, às vezes, esse discurso de pertencimento ao local, de onde a gente é, não é raiva com quem mora em outra cidade, não é. Mas é porque tem coisas que não dá mais para tolerar, né? Uhum, Hoje eu não faço mais espetáculo se eu não sei quem é o elenco que tá nessa peça. uhum. Se eu tiver tido um problema com alguém em 2016, ah, mas não vou trabalhar não, para passar de novo o que eu passei. Ah, mas as pessoas mudam, não mudam. Não vou querer. Se a gente não se coloca nesse lugar, se eu não sei quem é o elenco que vai estar comigo, eu vou me colocar no lugar da previsibilidade. Vai atrasar de novo, vai gastar 10 minutos para fumar um cigarro enquanto eu vim de Samambaia com 10 minutos preciosos que poderia ser um sono a mais, Cheio de coisa, né? cheio de coisa na mochila, então não dá, tem hora que não dá. Uhum, E não é um enfrentamento de dissociação entre uhum. periferia e centro urbano. É uma constatação de que pra gente a mochila nas costas pesa mais porque o caminho é maior, É. né? Então depois dessa emancipação, você tem a experiência no Dulcina e Uhum, tem o trabalho em Ceilândia. Mas entre isso, tem muito teatro que você propõe enquanto estudante de artes cênicas. uhum. Você foi para o Chile algumas vezes, teve a experiência com Plínio Mar, teve a experiência com Plínio Mosca, mas também teve a experiência com as suas criações na faculdade. Sim. Como é que é isso? Porque nós éramos atores do Dulcina petulantinhos, porque a gente colocava o cartaz da nossa peça no Chile, ninguém ia ver. Mas até por uma questão de validação do nosso trabalho, a gente colocava, não, vamos apresentar no Chile, é para todo mundo saber. Júnior, na verdade, é muito louco a minha entrada no Ducina. Porque quando eu entro no Ducina, eu era bolsista. Então eu recebi uma bolsa do Ducina no primeiro semestre. Então tudo era muito novo para mim. Então eu já era estagiário do Ducina. Então pude participar do centenário, com a Marília Pera. Com a Marília Pera. Então você fica pensando, cara, eu ficava assim, vou viver, vou fazer, vou produzir. Então eu já entrei no Ducina com essa visão de produzir. Tanto é que eu te enchi o saco, amigo, vamos fazer um grupo, vamos fazer um grupo. Você, não, vamos fazer grupo, vamos fazer grupo. Sim. E eu acho que talvez eu tive sorte, e não, acho que não é sorte, eu escolhi as pessoas que eu queria trabalhar. Exatamente por isso que você falou. Então, por exemplo, quando eu te encontrei, eu falei assim, eu quero ser amigo dele. Porque você já era super famoso, super badalado, fazia as coisas. Então, hoje eu vejo que os meus grandes amigos eram do Sina, né? Então, você, o Hugo, o Magno. Sim. Então, são pessoas que são, até hoje, anos depois, são meus amigos, são pessoas que produzem muito no cenário. Então, entrei com essa visão. E fiz isso, assim. Eu não entendia porque as pessoas falavam, gente, nós temos aqui um foyer. Vamos fazer uma Sim. peça no foyer, por que não? Sim. Né? Nós temos os camarins. Então, acho que talvez eu entendo. O Hugo fala que eu dava carteirada, né? Ele fala assim, é porque você dava carteirada, mas não era. Né? Eu falo assim, não, se eu tenho esse livre acesso para falar com as pessoas responsáveis, eu vou fazer o que eu quero, no Claro. sentido assim, a minha criação. E eu acho que o Beijo no Asfalto deu um pouco isso pra gente. Deu. Beijo no Asfalto foi um projeto que nós fizemos como parte de uma disciplina de construção de personagem Foi, que você fez com Silvia. foi. E aí o Johnny queria fazer um texto de Nelson Rodrigues, a gente tentou fazer com os irmãos Guimarães e eles não permitiram. Deixa isso lá nos anais das histórias. Não, vamos Não, falar. eles não permitiram que a gente fizesse. Eu acho que tinha também um pouquinho de implicância com alunos muito producentes. E aí a gente deixou essa ideia incubada. Johnny foi fazer essa disciplina com Silvia Paz e fizemos uma apresentação digna do Beijo no Asfalto, que culminou na formação de um grupo, a Fábrica de Teatro. E a fábrica entrou no Dulcina com uma força motriz absurda. De repente a gente ocupou o Dulcina por 2 anos e meio fazendo muita coisa. E antes disso, o meu primeiro contato com o Johnny, não sei se você lembra, foi sobre Vale a Pena Ver de Novo. Tu lembra disso? Foi do Bebê a Bordo? Foi uma coisa dos. Era Barriga de aluguel. barriga de Barriga de aluguel. aluguel. Tinha um seminário sobre os anos 80 lá na faculdade. Eu promovi esse seminário com Bob Rodrigues, que foi uma aluna de lá.
E a gente brincava muito com a cultura de massa, né? Com tudo isso que dentro de um ambiente acadêmico é, nossa, eles estão falando, vale a pena ver de novo. Não, a Uhum, gente está falando do que nos levou a fazer arte, né? Que uhum, é o que chega na periferia. Primeiro chega a novela, depois a música, depois a gente vai tentando entender qual é o nosso caminho. Então, se a gente já começou por esse assunto, eu acho que a amizade e a relação não teria como ser de outra maneira, né, não? Que coisa. que louco isso, né? E eu lembro, eu tenho uma imagem, assim, que foi na Na Xerox. Xerox, Você chegando com coletinho, você usava um colete, o eu usava cabelo. tudo roupa de brechó, tinha cabelo ainda, Você tinha estilo, né? né? E eu lembro eu falando assim, eu vou ser amigo dele. Foi aí que eu falei assim, nossa, porque eu via o Josué, ele enchia as paredes de disco. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Então eu falei, quem é esse cara que faz isso? E todo mundo falava, o Josué, o Josué, o Josué. Eu falei, quem é esse Josué? Aí eu te encontrei na Sim, Xerox. eu lembro disso, eu lembro disso. E Porque aí, na Xerox ficava passando um DVD que eu tinha da novela Barriga de Aluguel, que era para chamar as era um pessoas videozinho. para assistirem o seminário. Entender artes cênicas com essa galera que tá nova, tá tentando fazer, é muito importante para a gente entender também o que que foi esse anos depois. Uhum, Eu ouço você falar da emancipação do concreto, embora eu ainda queira falar de algumas coisas do uhum, concreto, porque não é todo mundo que sai de um grupo consolidado porque quer, né? Muitas outras questões aconteceram, mas você saiu de um grupo que estava em plena consolidação dentro do cenário brasiliense. Essa escolha, por mais que hajam outros bastidores, é uma escolha corajosa para quem quer seguir carreira solo, né? uhum. Eu respeito muito a minha história, né? Eu não posso ser incoerente, não posso ser antiético de falar que as pessoas que passaram pela minha trajetória até aqui me acrescentaram muito, né? Eu acho que talvez o que aconteceu dentro do grupo que eu fazia parte é que eu não tinha oportunidade de desenvolver outras coisas que eu queria desenvolver. E hoje eu agradeço muito a eles por não ter me dado oportunidade. Porque talvez se eles tivessem me dado oportunidade, eu não estaria no SESC há 15 anos praticamente. Sim. Né? Eu não teria dado aula para 1.000 alunos, ter feito mais de 35 peças. Então, acho que talvez a recusa em um grupo, em um lugar que você está, que naquele momento era um lugar de pertencimento, fez com que eu buscasse outras coisas. Porque acho que o que eu passo sempre para meus alunos, e eu acho que talvez o que eu aprendi na minha criação, é eu posso fazer o que eu quiser. Basta eu estudar e me dedicar que eu vou conseguir. E também não ser obrigado a Eu nada. obrigado a nada. Então, por exemplo, eu começar a dar aula não foi através do teatro, foi através de uma bolsa. Né? Eu ganhei uma bolsa e fui para uma escola. Então, eu não tinha nem pegado as disciplinas de educação. Eu fui dar Sim. aula porque a diretora me ensinou a dar aula. Então, quando eu estou no grupo onde eu não tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho como arte educador, né? Porque acho que sempre, e não é só. Antigamente tinha muito preconceito com a minha arte. Uhum. Porque as pessoas falavam que por eu colocar Beyoncé, ou colocar Madonna para os meus alunos dançarem, não era arte. Era uma coisa menor. Era uma coisa menor do que eles, Quando na sabe? verdade isso aproxima muito mais Muito essa tua mais. clientela de alunos sedentos por linguagens da cultura pop, para Uhum, que através dessa linguagem vox populi, voz do povo, voz de Deus, a pessoa tenha conhecimento com outras artes. E aí vem o teatro, mas o sim. teatro vem com base nisso que chegou. Se você fala da Beyoncé para os seus alunos, a gente fala das Mulheres de Areia, do Vale Tudo, de Vamp, a gente tem essa Uhum, referência. sim. É só uma oportunização, talvez, dentro do que o público consome, do que essa clientela consome. Sim, eu acho que talvez eu aprendi um pouco isso na faculdade. Né? Eu não posso chegar e propor uma coisa para um grupo de alunos se eu não sei a realidade deles. Uhum, Né? Então, acho que talvez dentro do teatro do concreto, eu não vejo que eu saí. Eu acho que talvez eu fui dispensado. uhum, Né? Então talvez pode ser uma mágoa minha e as pessoas falam assim, ah, mas você não pode falar, posso, que é a minha história. sim, Sabe? Eu fui desligado de um grupo onde eu ajudei a construir sem nem mandar flores. sim, Mas assim, isso não me fez fazer, ai, que sofrido. Não, eu fui produzir. sim. Então, por exemplo, se ali dentro eu não consigo dar oficina, eu vou criar a minha própria oficina. Então, quando tiver a oportunidade de dar uma oficina que vai tocar Beyoncé, eu te chamo. Aí, Sim. como eu sou um pouco petulante, eu falo, não precisa me chamar, eu crio a minha oficina, meus alunos dançam Beyoncé. Porque se é isso que eles querem fazer, é isso que eles vão fazer, entendeu? E eu acho que mais do que petulância, isso é sensação de pertencimento à Sim. sua trajetória de quem é morador de Ceilândia, Uhum. de quem é morador de periferia. As pessoas. Gente, é muito chato quando uma galera do plano vem ensinar pra gente o que que é Ceilândia. Eu não suporto o especial de TV que passa no sábado
Vamos conhecer a Feira da Ceilândia. Ai, Feira da Ceilândia não se conhece com câmera. Se conhece assim, ai meu Deus, eu tenho que ir lá para Guariroba, eu tenho que ir lá para a expansão do CTO, entre uma baldeação de outra, eu vou ali comer um milho assado. Não é romance, é vida. Uhum, sim. É vida. E eu também, eu detesto, assim. Eu acho que talvez não. E tem muito artista que vem pra Ceilândia ainda com aquela visão. Ah, eu vou pra Ceilândia porque eles não têm acesso à cultura. Hum, E é um saco isso. Porque, por exemplo, aqui na Ceilândia a gente tem um dos melhores teatros de Brasília. é, Se não dizer do Brasil. Então, sim. por exemplo, as pessoas ficam ainda com esse discurso, ah, a gente tem que fazer na Ceilândia. Não, não tem que fazer. Sabe? Acho que aqui tem um movimento muito bacana aqui na Ceilândia. Então, por isso que hoje, com os espetáculos que eu falo, não, para que que eu vou pro plano? Para mostrar para quem? É. Para a galera do teatro? E pro Não, é público ser tão importante. reduzido, né? Sabe uma coisa que eu lembro muito, gente? No começo dos anos 2000 havia muitas possibilidades de lei de incentivo à cultura de agentes e entes culturais do plano piloto para as cidades satélites. E uma vez eu tive acesso à leitura de um desses projetos onde eu era oficinando, onde eu era aprendiz. Lá dizia, no objeto da proposta, que ia fazer oficina para jovens pobres e marginalizados de Samambaia. Menino, ó, peguei o beco. Uma que eu morava em Samambaia, eu tinha consciência da minha realidade sociocultural, éramos pobres sim. Fazia-se teatro na igreja porque não existia outro lugar para se fazer teatro. Mas porra, em situação de risco, não, eu sempre ouvi bons discos, eu sempre li bons livros, eu sempre tirei notas boas. Para alguém que vem de uma outra cidade falar que vai oportunizar jovens em situação de risco, pobres e marginalizados aqui. Então, a partir daí, eu entendi que o enfrentamento não é de dentro para fora. É assim, não, não venha vocês de fora querer colonizar, não, que a gente já sabe o nosso rolê. A gente não precisou ninguém dizer que a paixão do Cristo negro era importante porque mostrava um Cristo preto em meio à realidade. Sim, por isso ele era preto. A teorização em cima das vias sacras, a teorização em cima das quadrilhas juninas, ela vem quando a galera já se consolidou. Então, se a galera já se Uhum. consolida, é porque já é uma praxis, não é um aval de que eu preciso que alguém faça um TCC, uma dissertação para dizer que o Cristo Negro de Samambaia é importante. É importante porque é importante mesmo, por isso existe, Uhum. né? Então, de novo, dando essa devolutiva, como é que foi então essa sua vivência na infância em Ceilândia? Que Ceilândia é essa dos anos 90 que tu viveu? Porque você é novo, você não viveu anos É, 80. eu não vi, eu nasci em 90, né? No Aham. finalzinho de 90. Hum, É, a minha infância é muito engraçado, porque as pessoas. Eu não tinha. Sempre quando falam assim, por que que você começou a fazer teatro? O que que te deu, assim? E aí eu fui buscar, né? Eu acho que talvez a minha infância foi uma infância muito criativa. Eu era uma criança muito criativa. E minha mãe tinha uma academia quando eu era criança. E minha mãe fazia apresentações no final do ano de resultado das turmas que ela tinha, de balé, de dança. E eu não conseguia entender por que que eu não participava. uhum. Porque naquela época só quem participava era mulher. Eu falei, gente, mas eu acho tão genial. Então eu tenho essa memória, assim. E ir pra apresentação e achar genial as luzes e as coisas. E a minha infância foi isso. E é muito legal, por exemplo, hoje eu trabalho no Sesc. Um dos trabalhos é o Sesc. E aonde é o Sesc hoje era um campo. E eu Uhum. brincava nesse campo. Então olha como as coisas mudam com o tempo. Então eu fui uma criança que fui muito criativa, assim, eu era muito de brincar de rua naquela época, né? Então eu pude ter essa experiência, essa vivência, que acho que talvez hoje mudou um pouco essa realidade. Então a minha infância foi meio que isso, assim. Acho que talvez as vertentes eu vejo dançar quadrilha, eu sempre dançava. Por exemplo, pajem de casamento, eu sempre era, porque eu era bonito. Eu era sempre pajem de casamento, então eu lembro que eu tinha que ensaiar a entrada na igreja do casamento. Então eu já fazia teatro, Entendi, né? Então quando tinha apresentação na escola, eu falava assim, não, eu já era mais extrovertido. Eu falava, não, então você faz o trabalho que eu apresento. entendi. Então a minha trajetória toda foi assim. E aí quando eu chego na adolescência, Tem o El Chan eu, e eu encontro o El Chan, e aí eu entro numa banda da escola, que era a única vertente que tinha na sim, escola. sim, era para extrapolar uma Era para vontade. extrapolar. Então eu lembro que eu entrei nessa escola, foi na quinta série, que hoje em dia é o sexto ano. Sim. Eu entrei nessa escola, não tinha nada, então não tinha professor de artes. Eu não tenho memória de ter tido professor de arte. Então sempre era buscar em outras disciplinas. A minha primeira peça que eu fiz foi na aula de ensino religioso. Olha Ai, que meu louco. Deus, que outro mundo. Porque aí essa história é bem legal. Teve uma professora de artes que chegou na escola e ela revolucionou, assim. Ela queria fazer um projeto, escolher dois alunos de cada turma e fazer um espetáculo no final do ano.
E aí, só como tinha muita gente que tinha interesse, ela fez um sorteio. Hum, E aí, nesse sorteio, entre as duas pessoas, eu fui sorteado. Olha que louco. E aí, acabou que a professora não me falou, porque eu era muito atentado na época. Então, ela falou, ele vai dar trabalho lá, não vou falar pra ele. E aí, foi quando eu fiz a peça de ensino religioso, aí ele só tinha banda. Então, quem era da banda, era top, era... era. E aí, eu falei assim, eu quero entrar nessa banda. Só que eu era gordinho na época. Hum, Então, foi naquela época da pré-adolescência. sim. Aí eu era gordinho, eu falei, nunca vou entrar. E aí eu falei, você sabe da coisa? Eu vou entrar nessa banda. Aí eu fiz o teste, e aí eu entrei na banda. Que acho que da banda foi que veio mesmo essa vontade de fazer teatro. Olha só. Porque tinha as apresentações, eu achava o máximo, eu me sentia assim, esplêndido apresentando. Não por uma questão de ego, por uma questão mesmo íntima. Acho que De ninguém extrapolar, faz. é o que se tem, né? Então, por exemplo, eu me sentia muito pertencente àquele lugar. Nossa, Falar, eu cara, odiava os caras que dançavam axé na minha escola. Eu ficava ah, assim, é? ai, cara, podres. Eu tinha. Porque também são nichos, né? Aí eu Aham. lembro que as meninas amavam Amava. esses caras, assim, eram. Quando tinha um intervalo, ia tocar piriri, pom, piriri. Nossa, pra mim era morte. Pra mim era morte. Só Mas que quem não gostava legal. disso era minha mãe, né? É. Minha mãe detestava, porque eu não estudava. Ah, pra Então, ensaiar. para ensaiar, então eu mais ensaiava do que não faça isso, meus alunos, pelo amor de Deus, estudem e façam teatro lá com o Johnny Gomantes. Que legal. E aí eu entrei nisso, e aí quando eu saí dessa, minha mãe me tirou da escola exatamente pela banda. Eu não estava estudando, quase reprovei. E eu acho que talvez hoje eu agradeço a minha mãe, que foi Uhum. uma atitude certa que ela fez. Sim. Porque aí quando ela me coloca para estudar em Taguatinga, que era uma outra realidade, automaticamente eu tive que amadurecer. E aí foi quando eu comecei a buscar fazer teatro. E aí fui buscando, buscando, aí no meio do ensino médio foi que eu comecei mesmo. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Olha lá. A gente brigava muito. Tipo, muita briga na faculdade. De ficar de mal, de romper, aí ter que se encontrar de novo pra fazer um trabalho. No Nessa. almoço. Nossa, eram almoços com tantas discussões. Eu não sei por que que eu brigava tanto, tá vendo? Parte desse cabelo branco aqui é dessa briga. Olha aqui, ó, o que você fazia. E aí, cara, teve uma vez que a gente foi fazer uma peça. A gente já fazia muito beijo no asfalto. Você adora contar. Eu já sei Eu até que amo história. contar essa história. Aham. E a gente falando assim, vamos chamar a gente, vai ter um cachê de R$ 2.000, sei lá, que a gente repartindo dá R$ 500 para cada um. Que na época era muito bom. Era muita grana, e assim, não era qualquer pessoa que era indicada para fazer esse festival, não. Era o Brasília Outros 50, comemorando 50 anos de Brasília. Ah, Então daí você já tira o tempo. Aí nos colocaram na programação e o Johnny, não sei pra que essa necessidade de ficar apresentando em tudo que é lugar. Eu falei, R$ 500, R$ 500, quem é que não quer R$ 500? Vamos apresentar. A peça, ela durava 40 minutos. A gente fez um recorte de Beijo no Asfalto, que é a história do Aprígio, que ama a Arandi, mas a Arandi é casada com a filha de Aprígio, a Selminha, e o imbróglio é essa coisa enrustida no universo pseuderótico de Nelson Rodrigues. E a gente sobe no caminhão do Teatro Mapati, num palco caminhão, tipo uma coisa meio mambembe. Aí a gente sobe, e eu odeio apresentar com headset, que eu me sinto a Sandy. Aí botaram uns headset grandão, umas bilocas assim na nossa boca, eu já falei, já não tô gostando. Cara, a gente começa a fazer a peça. Cara, em assim, 8 minutos de peça, o Johnny esquece a fala, os atores se entreolham, e ele vai pra fala que é a final da peça, entregando o mistério. E aí, eu e a atriz ficamos assim, que foi a Paula Rejane, a gente ficou assim, cara, não tem nem como a gente voltar. Ele já falou assim, eu te amo! E o segredo da peça é, eu te amo! E aí a gente se olhou desesperado, falou, meu Deus, acabou a peça, R$ 2.000, a gente não vai receber o cachê. Cara, aí eu tomei a atitude de, a menina ia matar a gente, a Selminha, eu falei, me mata, me mata. Aí ela deu tiro, pá, eu morri. Aí o público ficou sem entender nada. Aí eu levantei muito digno e falei, obrigado, vocês acabaram de ver uma versão pocket especial do Beijo no Asfalto feito pro Brasília Outros 50. Até mais. é o nosso corte. Aí a gente rompeu o grupo. A gente rompeu o grupo ali. Não, não, mas vou contar aqui a história pra vocês. O que aconteceu? A gente já ia se separar. Eu e o Júnior, a gente já ia se separar, já tava fato. Então, as pessoas que eram do grupo já sabiam disso. Então, a gente já não tava aguentando mais, porque nós somos completamente diferentes. E aí a gente já não tava mais aguentando. Então, quando ele fez essa apresentação, eu não queria fazer essa apresentação, porque eu estava fazendo outra apresentação, que eu ia estrear. Sim. Que aí eu lembro que eu tive que raspar a cabeça, aí a diretora ficou louca. Como você raspa a cabeça? Eu falei, mas é um outro trabalho, não tinha como. E aí eu vou me defender aqui. Na verdade, não foram 8 minutos.
Foram 12 minutos numa, assim, estourando os Uma 15. versão pocket Mas foi mesmo. ótimo, as pessoas sentiram isso, não foi? As pessoas sentiram, até hoje falam dessa peça. Uma coisa eu sempre te falo isso, eu acho que a minha relação com o Júnior é uma relação de muito respeito. Você teve uma ética comigo que poucas pessoas tiveram. E não vou rasgar cedo, não, porque daqui a pouco te dou 3 tapas na cara. Porque acho que quando a gente percebeu que a gente não conseguia trabalhar junto, acho que você teve essa sacação de diferenciar uma coisa com a outra. Eu acho que eu, como profissional, naquele momento, eu me tornei uma outra pessoa. Eu lembro que você falando pra mim assim, amigo, eu te amo, você é meu amigo, mas a gente não serve pra trabalhar junto. Sim. A gente nunca mais vai trabalhar junto. Tanto é que a gente nunca mais trabalhou. Nunca mais, Nunca cara. mais. Mas assim, eu achei tão honesto, tão ético, que eu falei, é isso. É uma coisa, é a sua amizade, é o carinho que você tem pela pessoa, e outra, ele fala assim, não, acho que talvez a forma que eu penso é completamente da forma que você pensa, e a gente nunca vai chegar num denominador comum. E acho que isso limita possíveis guerras frias, Sim, possíveis desgastes sim. emocionais e resolve-se tudo o que precisa resolver. Mas ainda nesse entremeio, eu ainda vou falar do entre partidas, porque por mais que isso faça parte do teatro do concreto, a gente tem boas coisas para falar do entre partidas. Mas a cara dele de ódio, Maria de Fátima. Acabar com a raça desse garoto. Mas antes disso, eu quero que você fale de Pudahuel, de Chile. Como é que foi isso na Ah, tua vida? Chile. Nossa. Primeira vez que eu fui pro Chile, eu tinha 21 anos. Tinha acabado, assim, foi com o Plínio. Aí o Plínio falou assim: a gente vai pro Chile. Aí eu, oi? Primeiro que eu levei um choque de estar num grupo com o Plínio. Ele falou assim: não, Johnny, você vai estar no meu grupo. E aí quando eu fui pro Chile, foram 3 dias de ônibus. É, terrível 3 dias, isso. assim. Mas foi uma experiência tão enriquecedora, esses 3 dias, porque. Foi a primeira viagem que eu fiz praticamente, né? Eu tinha 21 anos. Ia chegar lá, receber um patrocínio da embaixada, Sim. e apresentar para aquele teatro gigantesco. Então, e depois eu voltei 3 vezes, né? Acho que cada ano que eu voltei eu tenho uma história diferente. Os artistas de Brasília que tiveram experiência com o Interpola Chile, eles foram transformados de uma maneira irreversível. É outro jeito de fazer teatro, de pensar em teatro popular, de pensar em teatro para quem gosta de ver. As pessoas assistiam as peças comendo melancia. Tu lembra disso? A galera comendo melancia na Amigo, como você não plateia. coloca essa foto com essa barriga desse tamanho? Se vai acabar com a minha carreira. A Tô gente aqui vai falar. A extinta. gente vai falar daqui a pouco Eu dessa tô aqui foto. quase. E aí, a pessoa que é contagiada pelo Interpola Chile, ela nunca mais volta. Isso aí é o Entre Partidas, que eu acho que é o que ele não quer falar. Tem Não, eu duas falo. histórias que eu quero. Entre Partidas, justiça seja feita. Uhum. Um espetáculo itinerante de difícil logística que levava o público dentro de um ônibus para diferentes locações na cidade. Isso era genial. Uma dessas tinha a tua personagem, a Dama da Noite, baseado no conto do Caio Fernando. Não foi Isso. em processos de Caio Fernando Abreu. Não, foi um Foi no conto. conto mesmo? Uhum. Mas tem uma história, eu não sei se eu inventei essa história ou se eu ouvi de você e misturei. Eu acho que são duas. É uma do cemitério e uma do tiro. Ah, O que que foi? São duas ou é uma só? do cemitério. Que tem uma, Tem você teve que tantas. fazer uma cena no cemitério e eu E não o cara me lembro. Eu agarrou? acho que foi. Ah, porque na verdade o Entre Partidas foi um dos espetáculos que eu mais amei fazer na minha vida. Eu acho que a Dama da Noite foi um personagem que tá no meu coração eternamente. E eu tive a oportunidade, com o Entre Partidas, de apresentar no Brasil inteiro, Foi. praticamente. Vocês circularam pelo Sesc, não foi? Pelo Sesc e pela Petrobras. A gente Foi. teve 2 circulações. Então, a história do tiro foi muito engraçado, porque foi assim. O meu personagem era um personagem que ficava na rua. Só que eu ficava em cima de um salto alto, de saia e sem camisa. E cheio de óleo, né? Pra deixar meu corpo todo definido de bola, né? Aí eu tinha esse personagem. E aí fomos apresentar no Rio de Janeiro. Só que na área que a gente foi apresentar foi meio mais pra zona oeste do Sim. Rio. Só que era uma área militar, onde a gente apresentou, que tinha que ter uma praça, uma casa e uma rodoviária. E aí a gente foi apresentar nesse lugar, né? Só que o que que acontece? No meu personagem, ele era uma metáfora do tempo. Então ele estava em todos os lugares. Então, às vezes, era muito legal porque a adrenalina ia lá em cima. Então eu tinha que pegar um carro e ir lá para outra ponta enquanto o público estava Vendo a caminhando. cena. Ah, tá. Caminhando. Para ir para outra cena, ele já me via no meio do caminho. Aí eles ficavam, nossa, como que ele apareceu assim? E aí, nessa história, tinha toda uma logística de carro, de celular e tal.
Aí o diretor falou assim, ó, quando o público passar aqui, você já tem que estar aqui. Então ele falou com o cara que era responsável por me levar, pra ele fazer a volta nas ruas e me deixar na ponta da rua. Só que quando a gente chegou na ponta da rua, o público já estava vindo. Então, na minha cabeça, eu falei bem assim, ah, desliga o farol. Porque você desligando o farol, eu consigo sair correndo e eles não vão perceber que eu vim de A carro. chegada do carro, eles não iam ver a chegada do A carro. chegada do carro e nem eu saindo, porque aí Uhum, eu já ia sair de trás do carro. É entendi. como se eu já estivesse ali. E aí fomos. Só que na hora foi muito rápido. A minha vida passou assim. Nossa, minha mãe vendo isso depois, ela vai ficar louca. Aí o que aconteceu? Eu falei pro cara apagar a luz, desligar o farol, e a gente parou. Só que na hora que ele parou, eu já saí correndo. Só que na hora que eu dei um impulso pra correr, o cara tirou uma arma. Então, porque naquela. Aí depois eu descobri que naquela área não podia, porque isso é um código lá. Se você tá sem farol, automaticamente numa área militar, é claro que o cara vai atirar em você. E aí, quando ele fez pra atirar, aí a sorte foi que o diretor tava do lado, desenhando no chão, porque ele adorava fazer desenho no chão, as coisas. E foi minha sorte. E quando ele apontou, o diretor falou assim: moço, não atira não, é teatro. Eu paralisei. Eu falei assim: eu tenho duas coisas agora, eu tenho que ir. Aí eu lembro que eu fui cambaleando já. Aí eu falei: ô moço, é teatro. Aí fui, já comecei a rodar, mas isso foi um caso de quase morte que eu tive. Que E doideira. a outra foi no Rio de Janeiro também. Gente, eu amo o Rio de Janeiro, tá? Se quiser me chamar pra apresentar no Rio de Janeiro, eu vou de novo. No Rio foi que eu saía do cemitério, Sim. o São João Batista. Só que eu saía de dentro mesmo, tinha aqueles portões, eu abria o portão e saía. Só que na frente tinha um bar e tinha muitas pessoas, porque era um trânsito ali, né? E aí eu lembro que eu saí fazendo toda a performance, todo dramático, todo expressivo. E o cara pensava que eu tava incorporado, que era um evangélico, que ele me abraçava. E o público vendo, e o público achava que fazia parte da peça. E ele me abraçava muito forte. Não, Deus vai entrar na sua vida. Deus vai entrar. Eu falei, me deixa. Aí eu não podia sair, né? Eu falei, me solta, moça. Aí, não sei o que, não sei o que. Então isso foi uma das coisas. Mas no Entre Partidas tem muita história. Eu imagino, eu Porque imagino. foram 10 anos que eu fiz. Foram. Foi 10 anos de peça. Não, foram 9. É, 9 anos. Muita história pra contar. que E eu doideira. entrava nas vielas, tinha um pessoal usando droga, e aí eu passava, tava de boa. Então, assim, hoje eu vejo que era muito perigoso mesmo, pela situação. Uhum. Mas eu cresci muito com aquele personagem, assim, eu sou muito grato por ter feito. E assim, a gente não é mais Lolito. Já passou a Quem disse, fase. gato? A Já minha passou. pele. Você gostou, amigo, da minha pele? Tá Essa muito galera. boa a pele. A gente não é mais Lolito. A gente também não consegue mais embarcar nas mesmas aventuras do início da juventude, dos 20 e poucos, né? Uhum. Isso bateu, isso chegou, como isso está sendo para ti? Vou te fazer uma pergunta, uma colocação retórica. Eu percebo que para além da falta de paciência em tentar me submeter a diferentes processos que já não me agradam como homem, como artista, tem coisa também que já não me cabe dentro do circuito artístico e que existem rapazes e moças mais jovens que estão aptos a fazer. E isso, para mim, foi determinante para não topar fazer teatro dentro daquelas condições que eu mencionei anteriormente. E eu demoro mesmo a aceitar fazer teatro porque o pagamento é bem menor, o tempo de dedicação é muito maior. E com a vida adulta, a gente paga aluguel, a gente paga conta de água, de luz, prestação, carnê, empréstimo. Como é que chegou isso para você? A gente não tem mais passe livre. A gente tem carro, né? É verdade, tá aí. Eu não sei, eu tenho muita vontade de fazer muita coisa ainda. Eu acho que agora, cheguei até a comentar com você, acho que nesse momento eu tô com muita vontade de voltar pra cena. Uhum. Porque acaba que, como eu tenho os projetos e é muito caro contratar diretor, enfim, aí eu acabo fazendo tudo, acumulando as funções. Mas eu tô com muita vontade, assim, de ir pra sala de ensaio, de ensaiar. Claro que vai ser completamente diferente. Sim. Porque a última peça que eu fiz foi a. Close. Não, mas o Close eu era o diretor. Você fez Kizila. Mas Kizila já tem 5 anos. É, 5, 6 anos. Não, é, tem 6 anos o é. Kizila. Não tem muito tempo. Então o último personagem que eu fiz foi a Dama da Noite, em Entendi. 2019. Você está realizando alguns projetos culturais, uns com apoio de leis de Uhum, incentivo e contratado uma galera que trabalhou com você, ou como aluno, ou como pupilos num primeiro uhum, momento e que agora estão no processo de profissionalização.
Isso é muito massa. Uhum, Como que você administra essa coisa de fazer parecido com o que o Plínio Mosca fez com vocês, né? Um uhum. processo de profissionalização de quem tá junto, dos pares. Eu vou ver o seu dar agora. Amigo, eu fico muito feliz. Sabe o que que é? Acho que talvez não depende de mim, depende deles. Eu fico muito orgulhoso. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo foram meus alunos. E ver que eles são massa, assim. Sim. São profissionais foda. Se emancipam Se também. emancipam, fazem. E aí eu vejo uma nova safra chegando. E eu fico muito orgulhoso. Eu acho talvez. Nossa, eu saí chorando, eu fico horrível chorando. Ah, que isso. Amigo, mas eu fico muito orgulhoso, assim, muito. É... Porque são muitos alunos. Sim. Muitos alunos. Então, não é só da área artística, acho que talvez de todas as áreas. Assim, eu tenho um aluno hoje que tem 30 anos, né? Então, aluno que foi meu aluno com 15, hoje tem 30, Sim. sabe? Então, eu fico muito orgulhoso. Então, eu tenho muito respeito pela minha história. Porque, assim, eu faço as coisas na raça. Você sabe disso. Sim. Então, às vezes, o que eu conto é com os meus amigos. Porque, às vezes, acho que você faz muito isso também. Tipo assim, não tem grana pra fazer, eu faço. Mas, por exemplo, aí eu vejo, cara, eu já perdi tanto dinheiro dando aula. E o mérito não é da minha oficina, o mérito é dos alunos. Porque acho que talvez a minha oficina só foi um momento na vida deles. Uhum. 90% dos professores que dão aula na minha oficina foram meus alunos. E quando eu vejo o trabalho artístico deles, eu falo, cara, que oportunidade que eu tô tendo na vida de fazer parte da vida dessas pessoas. E não é romantizar, eu acho que é você é, agradecer, né? Então, acho que talvez hoje em dia, quando você fala na questão do dinheiro, hoje em dia muita coisa eu faço porque eu quero fazer, sabe? Então é aquela história lá antiga, quando as pessoas falam assim, você não consegue fazer, aí que eu faço. Uhum. Tipo, você não consegue dirigir um espetáculo, eu vou lá e dirijo, né? Então, eu acho que talvez é isso. E eu fico mais feliz de estar fazendo isso na Ceilândia. Porque quando eu comecei, eu não tinha um Johnny Gomantos na minha vida. Entendi. E agora eu quero que as pessoas falem isso de mim. Falem assim, eu tenho um Johnny Gomantos, né? Que vai acreditar no que eu sou. Né? E eu fiquei pensando, essa semana agora um aluno me colocou a música do MC Pois É. Eu falei assim, é isso, eu vou escutar o MC Pois É e vou tirar disso para ensinar esse aluno. Dar um Exatamente. caminho para esse aluno. Né? Acaba que a gente não dá caminho de nada, mas a gente tenta nortear. Sim, sim. Então eu tenho muito orgulho da minha profissão e eu acho que eu tenho muito orgulho de ser um fazedor de teatro. Mesmo. Porque acho que o teatro, eu não me encaixo em nada no teatro, não seja assim, você é professor, você é ator, você. Não, eu sou um fazedor de teatro. O que for dentro do teatro, eu faço. Né? Então, tem muito isso. É. Isso para mim me toca muito porque para quem é professor de teatro, de arte, se o teu aluno é tímido e te apresenta um desenho que ele fez de um mangá japonês, você tem a obrigação de chegar lá e falar: você quer o quê? O Naruto? Você sabe que não é o Naruto. Uhum. Você sabe que não é. Mas é importante você falar: você quer o Naruto? Não, professor, isso aí é o fulano de tal, do mangá tal. Que esse momento que você dá o protagonismo para ele explicar algo que ele gosta é a transformação da arte. E cabe a você também saber que não existe só o Naruto, existem Uhum. outros bonecos e tal. Porque é isso, é o tal do MC Pois é. Cabe a você, como professor e Uhum. instrumentalizador, entender que movimento é esse, e aí sim a gente credibiliza o nosso aluno, quem está querendo aprender com a gente. E é muito engraçado porque teve um amigo que falou isso pra mim, né? Nessa questão da oficina. Quando tinha muitas pessoas virando a cara pra mim porque eu usava música pop, né, a bateção de cabelo, que eu acho que também é uma forma muito preconceituosa de você criticar um trabalho de outra pessoa. Sim. Ele me falou uma coisa que é muito sábia. Ele falou assim, Johnny, o que você faz, ninguém consegue fazer. E talvez eles te criticam porque eles não têm coragem de peitar e falar, não, meu aluno vai dançar Beyoncé porque ele quer dançar Beyoncé e isso vai mudar na vida dele. Sim. Independente se ele seja ator, se ele não seja, acho que para a vida dele, naquele momento é importante ele fazer isso. Então, acho que talvez o meu papel como arte educador, que hoje eu me vejo como arte educador, né? A sua pergunta que você fez anteriormente, mas talvez eu acho que não virou a chave para mim. De que forma que eu posso ainda acrescentar para essa nova geração? Porque muda muito rápido.
né? Então, a minha turma que eu tive em 2015 é completamente diferente da minha turma que eu peguei agora. Como professor e como artista, eu posso me modificar, eu posso me renovar. Sim. Então, acho que talvez o que me move como artista é isso, é saber que eu posso me renovar. Você falou de mobilização. E o que que desmobiliza? O que que enfraquece o movimento, hein? Acho que tudo bem que existe linguagens diferentes, mas você criticar uma outra linguagem ou você setorizar essa linguagem, eu acho que desmobiliza muito, porque a arte ela não tem setorização. E ela também não tem dono. Ela não tem dono, a arte é o momento, sabe? As pessoas ficam só no discurso de resistência, fica no discurso, ah, porque eu faço arte, porque me mobiliza. Mobiliza o quê? Não Às mobiliza vezes a pessoa nada. que fica vendendo esse negócio de união, de apoio, é a galera mais tóxica zona que tem. Tóxico, não ajuda ninguém, sabe? É, Só te procura quando quer divulgar sua peça, é, ou quando quer que você mobilize os alunos para assistir a peça deles, é. né? Então, e é muito louco, o que desmobiliza é esse lugar que os artistas se colocam. Te fala assim, a minha arte é superior à sua. E nada é superior a nada, amigo. Acho que é você não se abrir pro outro, porque o discurso é lindo. Eu posso falar um discurso lindo para você aqui agora, mas quando eu sair dessa porta aqui, eu não vou fazer nada do que eu tô falando aqui. É. Então fica uma coisa fake. Sente aí a pedrada. Pois é, esse foi o papo com Johnny Gomantos, ator, diretor, agitador cultural, empresário e um querido amigo. Obrigado por ter participado aqui do quadro Hum, Quem Faz Arte, que é uma ação do Tailândia Podcast e Portal Conteúdo. Amigo, de verdade, que bom falar disso com você desse jeito. Sem ser na brincadeira lá em casa, sem ser na brincadeira no WhatsApp, falando de profissão. Eu acho uhum, que também é bom pra gente falar disso e lembrar que a gente faz esse rolê acontecer, sim. né? E eu acho que talvez a gente tenha que se colocar no nosso lugar, que tem pessoas que seguem a gente. O que nós falamos e fazemos reflete a outras pessoas, né? Então acho que talvez a maturidade ela traz um pouco isso, de você entender e falar assim, não, eu preciso saber o que fazer, de como fazer, porque a outra pessoa de certa forma está precisando de você, né? E não é só precisar financeiramente, é precisar de um momento, de um afeto, né? De demonstrar um mundo diferente. Sim. Então acho que é isso. Perfeito, obrigado. Este foi o episódio que se encerra agora e lembre-se, são 10 entrevistados muito massas aqui de Brasília e de outros estados do Brasil e vão trocar uma ideia com a gente no Quem Faz Arte. Até mais.